Prezado ouvinte desse nosso programa, A Voz do Pastor, vamos meditar nos textos da Palavra de Deus, que são proclamados nesse primeiro domingo do Advento. A primeira leitura é um texto do profeta Isaías, o capítulo 63, versículo 16 a 17 e o 19, e depois o capítulo 24, versículo de 2 a 7. Esse texto do profeta Isaías é uma oração muito bonita que o escritor sagrado dirige a Deus. Devemos ter em conta que esse texto é do período pós-exílio, ou seja, o povo de Deus já tinha saído do exílio da Babilônia, voltado grande parte para a sua terra. No caso específico, aqui o profeta tem presente a situação daqueles que se encontram em Jerusalém, com o grande desafio de reconstruir a cidade. E frente ao desafio de reconstruir uma cidade destruída, muitos se sentem desanimados e pedem uma intervenção de Deus. Na sua oração, o profeta se refere a Deus como Pai. Senhor, Tu és nosso Pai e também como Redentor, nosso Redentor. Eterno é o Teu nome. Ao chamar Deus de Pai, assim o profeta reconhece que o povo tem origem em Deus. Deus quem criou aquele povo. O povo depende de Deus. E Deus tem responsabilidade também com o seu povo. E é Redentor. O Redentor em Israel era aquele que libertava algum parente, sobretudo no período do ano sabático, quando ele caía em situação de servidão. Era um parente que poderia também, até fora do ano sabático, ajudar um parente que estava em uma situação de miserabilidade, o órfão, uma viúva, alguém que perdeu uma propriedade, alguém que caiu em servidão, e assim o Redentor resgatava, tirava a pessoa daquela situação. Isaías então se dirige a Deus com esses dois termos, Pai, Redentor, na sua oração. Frente à grande situação, a humilhação já experimentada no exílio na Babilônia, agora também no pós-exílio, o profeta reconhece que a situação vivenciada pelo povo não foi responsabilidade de Deus, foi responsabilidade do povo. Deus não tem culpa com o que está acontecendo. O povo que se distanciando do Pai, da sua fonte originária, então se perdeu, se enfraqueceu, conheceu o exílio, a humilhação e se encontra agora num desafio enorme de reconstruir Jerusalém. Mas o profeta, tendo presente a imagem de Deus como Pai, se pergunta: por que deixastes que teu povo fosse assim tão longe, que endurecesse o coração e se desviasse dos teus caminhos? Pede uma intervenção de Deus. Se rompesses os céus e descesses. E essa intervenção de Deus, com base na experiência passada, Deus é transcendente, supera tudo aquilo que nós podemos fazer experiência, está além dos limites da própria experiência, está nos céus, assim habita os céus, podemos falar, para falar da transcendência de Deus, porém não é distante, e mostrou isso na caminhada de Israel. Quando Israel caiu na escravidão do Egito, Deus não abandonou seu povo, mas ele veio e o libertou através da ação de Moisés. E ao longo da história de Israel, Deus sempre demonstrou essa particularidade. É um Deus que caminha com seu povo, um Deus que livra o seu povo de situações da humilhação e da morte. É com base nessa experiência que o profeta pede de Deus rasgar os céus e descer e conduzir o seu próprio povo. E conclui a sua oração em que compara Deus ao oleiro. Israel, o povo de Deus, obra nas mãos de Deus. O profeta se impede por uma nova criação, tal como lá no Gênesis, Deus havia feito o homem do barro. Assim também o profeta suplica a Deus que possa realizar uma nova criação e modelar esse povo que saiu da dura experiência da humilhação no exílio sobre novas bases. Assim, esse texto do profeta Isaías nos prepara para viver o tempo do Advento. O tempo do Advento é um período que nos prepara para celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, como também nos prepara para a vinda de Cristo Jesus. É o tempo da vinda do Senhor.
E é justamente isso que pede o profeta, que Deus venha, que Deus interfere. Quando nós falamos da vinda do Senhor, quando suplicamos que o Senhor interfira em nossa vida, há pessoas que assumem isto como se fosse uma ameaça, mas não é, pelo contrário. Diante de tantas situações desafiadoras que nós vivemos, em que parece que os recursos humanos já não são mais suficientes e todos esgotados para resolver conflitos e tensões, só nos resta apelar para Deus e pedir que Ele desça dos céus, que Ele venha, que Ele nos tome em suas mãos e nos modele de acordo com o seu projeto. Assim, esse texto, na perspectiva do advento do profeta Isaías, nos ajude a fazer essa mesma súplica e pedir que Deus interfira, que Deus venha, pedir que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós, que não nos deixe caminhar à deriva e nos afastar dele. No texto do Evangelho que é proclamado nesta liturgia, nós estamos iniciando o ano B, é o texto de Marcos, capítulo 13, versículo 33 a 37. É o discurso escatológico que Jesus faz e narra o evangelista Marcos. Nesse discurso escatológico, em que o Senhor fala sobre os finais dos tempos, ele já se encontra em Jerusalém. E após um dia de pregação para as multidões, Jesus se encontra no Jardim das Oliveiras, à parte, em retiro, com 4 discípulos seus. E a esses 4 discípulos, Jesus dirige esse discurso escatológico, usando de uma parábola. No seu discurso escatológico, o Senhor deixa claro que Ele voltará, haverá a sua segunda vinda. Portanto, qual é a atitude que nós devemos ter diante da iminente vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? É do cuidado, da vigilância, é ficarmos atentos, porque o Senhor vem, porém ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Isso é um segredo que compete apenas ao Pai. Só Deus sabe quando isso ocorrerá. E o Senhor compara essa necessidade da vigilância, já que não sabemos esse momento, o dia e a hora em que Cristo Jesus baterá na nossa porta, por uma razão ou por outra, seja por a morte com a experiência de encontro definitivo com Deus, ou mesmo a consumação final dos tempos, na segunda vinda do Senhor. Ele compara esse momento a um homem que partiu para o estrangeiro e deixa a sua casa sob a responsabilidade de seus empregados. A cada um dá uma tarefa de acordo com a sua capacidade e manda que o porteiro ficasse vigiando. Assim nós podemos perceber, este mundo é casa de Deus, foi confiado a nós por nosso Senhor Jesus Cristo. E dele nós devemos cuidar, a partir das responsabilidades de cada um de nós. E cada um recebeu responsabilidade diante de Deus para cuidar deste mundo, para cuidar da sua casa. São responsabilidades desde as vividas no âmbito da nossa própria família, como aquela que vivemos no trabalho, vivemos na sociedade, interpelados e responsabilizados em construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, seja essa responsabilidade com o criado de modo geral. O apelo, por exemplo, de cuidar da criação, zelar pelos recursos naturais, pelos nossos rios, as nossas fontes. Somos cuidadores, responsáveis. Casa de Deus, não podemos destruí-la. O que nós devemos fazer é cumprir a nossa responsabilidade, é cumprir o nosso papel. E entre esses há também aqueles que estão vigiando. O Senhor confia a casa e os vigia. Aqui essa imagem do vigia nós podemos comparar com a comunidade eclesial. Aqueles que na comunidade eclesial têm responsabilidade de estar atentos, de vigiar para que os valores do antirreino não corrompam a casa de Deus. Aqui a casa já significando a igreja, aquele grupo, aquela comunidade dos seguidores, das seguidoras de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo à frente seus pastores. Os vigias são os pastores, que devem tudo fazer a fim de que o rebanho não seja devorado pelos lobos, a fim de que possa alertar a comunidade de possíveis desvios, de possíveis perigos. A mensagem, por isso, do advento é uma mensagem que nos convoca à vigilância,
a preparar a vinda de nosso Senhor, não fugindo do mundo, mas assumindo as nossas responsabilidades no mundo, atuando a partir de uma fé que se faz ativa, atuando a partir de uma fé que nos compromete em dar de fato a nossa contribuição, a fim de que, quando nosso Senhor vier, possamos prestar contas da casa que Ele confiou, a sua casa, aos nossos cuidados. A segunda leitura é um texto da carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, o versículo de 3 a 9. É uma oração de louvor. Paulo agradece a Deus por certas realidades concretas que fazem parte da vida da comunidade cristã de Corinto. E, ao mesmo tempo, ele vai antecipar alguns temas que ele desenvolve na carta. Nesse texto, dois aspectos que, pelo seu significado e importância, convém pôr em destaque. O primeiro diz respeito aos dons que a comunidade recebeu de Deus através de Jesus Cristo, e o segundo diz respeito à finalidade do chamamento dos coríntios. Paulo, em primeiro lugar, deixa claro que a comunidade dos coríntios foi privilegiada com dons de Deus. E aqui ele usa a palavra carismas. A comunidade recebeu esses carismas para desenvolvê-los. E que são esses carismas? Paulo menciona o carisma da palavra, o anúncio da palavra e do conhecimento, como principais componentes da riqueza espiritual que Deus concedeu aos coríntios. Vai tratar de tema muito importante para Paulo fazer a catequese com aquela comunidade. E, em segundo lugar, ele manifesta a sua convicção de que os carismas que Deus acumulou nos coríntios são destinados a construir uma comunidade orientada para Cristo Jesus, capaz de viver de forma plena o seu compromisso com o Evangelho. Assim, nos preparando nesse tempo do advento para a vinda do Senhor, cuidando da sua casa, que Ele deixou sob os nossos cuidados, cada um com responsabilidade específica de acordo com o seu carisma, peçamos ao Senhor também, numa oração de ação de graças, que os carismas que Ele nos concedeu sejam desenvolvidos para o bem da sua igreja, de modo que quando o Senhor vier, possamos nos encontrar vigilantes como as sentinelas que guardam a casa do seu Senhor.